Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Hoje, 25 de agosto de 2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal. Gráfico semanal aqui, ó, fechando bem positivo, deixando bastante pavio inferior, né? Deixando as médias para trás. Então a gente vê que teve um teste de médias e aí ele conseguiu se livrar delas agora. Tudo indica que a gente tem uma continuidade agora aqui essa semana e quem sabe até mesmo buscar esse topo histórico aqui. Vim testar o topo histórico. Ficou bem interessante a movimentação, então vamos acompanhar como o preço vai se desenvolver durante essa semana. Se a gente olhar para o gráfico diário, um belo candle, né? Que candle comprador, pessoal, olha só. Então agora, ó, qual que é o desafio do preço, tá? A gente tem esse primeiro topinho intermediário que ele já parou por aqui, tá? E aí a gente vai ter o próximo topinho ali, logo acima, que vão ser os primeiros empecilhos para o preço, tá? Para ele poder dar continuidade. Passando dessa região, então passando dessas resistências iniciais que nós temos aqui, aí, gente, é só top histórico mesmo, porque passou daqui, não vai ter mais nenhum ponto significativo para ele parar, tá? Aí eu acredito que ele possa vir aqui de fato testar o top histórico, né? E quem sabe violar esse top histórico aqui, tá bom, pessoal? Então vamos ficar muito atento em relação ao comportamento do preço aqui. Então agora se ele quiser continuar compras, ele tem que de fato violar e acelerar. E é bem provável que chegue lá para fazer um teste. Agora, vamos entender o seguinte, ó, a gente também pode puxar uma retração do topo do diário até o fundo do diário, tá? Então a gente teria aqui, ó, se a gente pensar no movimento completo, a gente tem uma questão. Se a gente pensar no movimento menor aqui, aí a gente tem uma outra situação, tá? Ó, se a gente pensar nesse movimento menor, então a gente vai entender o seguinte, que o preço poderia corrigir, ou seja, poderia devolver um pouco desse ganho aqui do candle diário, de repente buscando ali uma correção em 38,2 ou 50% desse movimento, para de repente no próximo dia, ou seja, na terça-feira, ele vir acionando, tá? Ele faria um pivôzinho aqui para cima, tá? Um micro pivô para cima. Isso é o que eu enxergo de possibilidade do diário. É, assim, tá bem esticado, mas nada impede que ele de fato consiga disparar e dar continuidade no movimento para cima, tá? Mas eu vou ficar um pouco mais receoso em relação a compras. Eu vou esperar uma correção ali nos tempos menores, chegar um pouco próximo das médias, porque ele esticou bastante aqui, pelo menos pelo gráfico diário. Vamos dar uma olhada lá nos tempos menores para a gente entender se de fato o preço está muito esticado. Aos 60 minutos. Tá vendo como ele está longe da média? Então, o ideal aqui seria uma correção, pelo menos aqui na média rápida ou na média de 17 períodos. Por quê? Porque aí a gente consegue ter um movimento maior para explorar para cima, porque como ele chega esticado e numa região, né, que a gente tem resistência, então a gente pode perceber que o preço possa ter dificuldade para passar, tá? Então, olhando aqui para os 60 minutos, ó, a gente vai ver que tem esse fundinho aqui, ó, esse fundinho. Então, uma correção que está na média de 17 períodos, provavelmente chegaria ali próximo dos 50%, ou se estiver muito forte aqui no 38,2, porque a média vai vindo de encontro ao preço, tá? E aí a gente poderia de fato ter um movimento que segurasse por ali. Aí tem esse fundinho que tem aqui também, ó, que dá exatamente nos 50%. Então seria interessante uma correção até esse ponto aqui, porque aí ficaria mais confortável para poder montar uma compra nessa região aqui. Deixa eu só pegar a ferramenta aqui. Isso aí, é uma comprinha aqui nessa região para depois explorar um movimento maior, tá? Então eu vou falar um negócio para vocês. Pode acontecer dele dar continuidade nas compras, mas aí fiquem atentos em relação ao tamanho de stop que você vai ter que usar, em relação ao tamanho da parcial que você pretende, ou se você não tem parcial, vai levar, né, o trade integral.
toma cuidado, né? Porque você vai ter uma relação de risco-retorno um pouco mais complicada aqui, uma vez que, ó, a próxima resistência está a 500 pontos, tá? Só que, 500 pontos é bastante, é. Só que você, ó, olhando aqui para possíveis correções de média, são 900. Vou olhar lá para 50%, é 2.000 pontos de correção. Então, toma cuidado como você vai montar essa operação e se está dentro do teu operacional, tá bom? Vamos ver o 15 minutos como é que ficou? E se você puder deixar aquele like aí, deixa aquele like pra gente, compartilha esse vídeo, deixa um comentário. Olha só que legal, ó. Então o 15 chegou na média, né? Então o 15 deu uma esticada, aí depois ele ficou um pouco de lado, tentou fazer um novo movimento para cima, porém corrigiu aqui na média novamente, tentou novamente, aí acabou o dia e ele ficou por aqui. Então, o que eu vou observar? O 15 aqui, para vender ele de cara, fica mais complicado. Então, eu gostaria de que ele viesse fazer um teste de máxima anterior e falhasse. Aí, de repente, cabe uma vendinha aqui na falha, tá? Nos tempos menores, você vai observar essa falha e montaria uma venda nessa região aqui. Se você gosta de um movimento mais confirmado, você vai esperar ele fazer o quê? Ele vir até a média de 17 períodos, aí ele fazer uma nova tentativa de violação de topo, e aí aqui ele falhar, ou seja, ele não conseguir mais chegar lá. Aí você tem duas possibilidades, você poderia vender, deixa eu pegar só a ferramenta aqui, você poderia vender aqui, quando ele der o primeiro candle abaixo do candle anterior, ou você poderia também vender aqui no fundo, ó, esse fundinho aqui, ó, tá? Na hora que ele fizer a estrutura de pivô para baixo. Aí você busca, né, aquela região de retração que a gente colocou nos tempos maiores, ali em região de 50%, aqui próximo dessa marcação que a gente deixou, tá? Então aí você teria um belo trade para explorar, né, e dá para fazer um belo trade aqui, tá? E isso olhando pelo ângulo da venda, tá, pessoal? Mas a gente pode ter, de fato, um dia atípico no qual ele acelera, aí ele de repente segura na primeira resistência, volta para testar aqui essa resistência anterior e depois volta a fazer movimento de continuidade. E aí ele pode continuar o movimento, tá? Aí a gente vai ter que começar a olhar o quê? Olhar para o lado esquerdo do gráfico, se você tem mais alguma região. Tem uma outra região intermediária aqui que ele pode ter um pouquinho de problema, né? Nada aqui muito significativo, mas que a gente vai começar a observar, porque aí de fato ele pode começar a ter problemas nessas regiões, tá? Nessas são as resistências de menos impacto, mas que podem gerar, né? Podem gerar essas correções aqui, ó. Aí a gente vai pensando no zigue-zague e tentando sempre se proteger atrás da média, porque se a gente olhar para o padrão, ele se protegeu atrás da média e ficou. Então a gente tenta carregar a posição, sempre protegendo atrás da média. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.